interferência. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início ao segundo dia da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, vamos começar o dia com o painel temático Robótica Educacional, ferramenta de interdisciplinaridade e consolidação do conhecimento acadêmico. Então, eu gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante, Paulo Pereira, do Cefet-MG de Varginha. É um grande prazer ter você conosco, Paulo. Bom dia a todos, o prazer é meu, que agradeço o convite aí de estar participando da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com esse evento em Minas. Então, é um prazer estar participando de vocês e a gente vai tocar um pouquinho da experiência aí da robótica educacional, tá, no ramo aí de interdisciplinaridade e consolidação dos conhecimentos acadêmicos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho de nossa experiência aqui no Cefet, com mais de 10 anos desenvolvendo esse tipo de projeto aqui. Junto comigo aí, eu convidei os professores Luiz Pinheiro da Guia, que é o professor de desenho técnico do curso nosso de mecatrônica e também atua no curso superior, o professor Daniel de Alcântara, tá, que é um professor nosso aí de instrumentação e controle e subcoordenador do curso, para estar falando um pouquinho da visão em cima do curso e um pouquinho em cima aí da repercussão junto aos alunos. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai começar a nossa apresentação aí do nosso tema aí, né, do nosso painel temático da robótica educacional em si. Ok? Professor Luiz, quer falar alguma coisa? Professor Daniel, antes da gente começar? Bom dia a todos, bom dia aos espectadores, bom dia aos colegas da mesa. Eu gostaria de agradecer esse convite para a apresentação e estou à disposição depois para responder perguntas. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa palestra e aproveitem. Bom, então vamos lá para a gente dar sequência aqui à nossa apresentação. Então, fica aí já de cara o contato dos apresentadores, para quem posteriormente quiser fazer algum contato, tirar alguma dúvida, algo desse sentido, tá? Vocês podem estar entrando em contato com a gente sem maiores problemas, tá? Para a gente conversar. O objetivo aqui do nosso trabalho é relatar como que a robótica educacional vem auxiliando ao curso técnico em mecatrônica do campus Varginha, do Cefet-MG, ao longo dos últimos 10 anos. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, aí, da nossa experiência, como implantar isso dentro de uma escola, não precisa ser necessariamente dentro de uma instituição do curso técnico, mas a nossa experiência é no curso técnico, tá? Bem como demonstrar nossas estratégias aí de sucesso adotados, tá? A fim de permitir a continuidade dos estudos, retenção dos alunos e formação profissional acadêmica voltado para a realidade do mercado de trabalho, onde o mercado exige muita flexibilidade, muita pesquisa, muito autoaprendizado, tá? Trabalho em equipe, então isso é o que a gente está precisando. Também tem aí o link, tá? Onde vocês podem achar tudo detalhado do nosso projeto, com algumas fotos, com algumas fundamentações do que leva a isso, para vocês estarem consultando isso posteriormente. Bom, o que a gente tem aí, o que leva a gente a fazer esse experimento da robótica educacional dentro do nosso curso técnico em mecatrônica? Tá? Na realidade, é as grandes velocidades de mudança que o cenário vem provocando no mercado de trabalho. Então, a gente precisa estar, hoje em dia, muito flexível para estar fazendo as mudanças de projeto, a gente precisa estar tendo que aprender sozinho, não dá para ficar esperando muito tempo a formação acadêmica somente, tá? Porque se você vai fazer um curso técnico, aí são 3, 2 anos, se você vai fazer um curso de graduação, são 4 ou 5 anos, então depois que você forma, que você tem toda essa base conceitual,
você já precisa estar aprendendo sozinho, você precisa estar vendo os novos desafios para se manter antenado, para se manter na ponta da pesquisa, aí, na ponta de desenvolver novos produtos, novos mercados. Então, você precisa estar lendo muito, sem, lógico, estar perdendo aí a qualidade aí da técnica, a qualidade do ensino, a qualidade do serviço prestado. Então, nesse sentido, a robótica educacional vem aí incentivando cada vez mais os jovens a seguir as carreiras profissionais, tá, ou profissionalizantes, bem como fazendo a retenção, porque aí você não fica só na teoria, você fica estudando e montando a partir de sucatas, a partir de kits de baixo custo, o seu robô. Então, você consegue aprender aí a eletrônica, você consegue aprender a mecânica, você consegue aprender a computação, você consegue aprender aí a parte de programação, você consegue aprender a parte de controle de tudo que você vê em sala de aula, de toda a teoria, você começa a aplicar aí dentro. Tá? Então, diante desse cenário de mudança, desses tópicos todos que vem acontecendo atualmente com a pandemia ou não, que a gente precisa reaprender a aprender, reaprender a trabalhar, tá? Nas videoconferências, virtualmente, a gente tem a robótica aí para estar dando um impulso para a gente, para estar retendo esse aluno, para estar desenvolvendo a nossa categoria. E aí a gente propõe um modelo híbrido, tá? Que é o que a gente vem fazendo no Cefet. A gente tem toda a parte conceitual que a gente sempre fez, tá? Fazendo aulas expositivas, levando para o laboratório, e propõe também um desafio para os alunos, que é a parte de fazer um robô em si. E aí a gente tem várias coisas aí, várias experiências que a gente já teve até chegar no modelo que nós temos hoje. Então essa é a intenção nossa, compartilhar isso com vocês. E aí a gente percebeu que a grande vantagem da robótica pedagógica é a interdisciplinaridade, onde ela consegue casar vários conteúdos, tá? Hoje em dia a gente já começa até a falar que ela não faz só a tal da interdisciplinaridade, mas a transversalidade dentro das disciplinas, porque a gente vai precisar de todo o conteúdo, de todas as disciplinas técnicas, tá? E algumas de formação geral também, para o aluno estar podendo montar aí o seu robô. Então, essa é a grande jogada. Então, a interdisciplinaridade faz com que a gente tenha aí uma visão completa do robô que a gente está querendo montar. Bom, o que vai acontecer aí também? Dentro dessa temática, tá, que a gente aborda aí, que são aí os recursos inovadores e dinâmicos, né, para a gente estar fazendo a robótica pedagógica, uma grande vantagem que a gente tem aí dentro do Cefet são os professores aí que trabalham com dedicação exclusiva. Então, a gente consegue aí transpor algumas dificuldades junto aos horários para a gente estar montando os projetos, junto aí às dificuldades de estar dando tutoria para os alunos. Então, a gente precisa ultrapassar essa fase, tá, de pensamentos fragmentados. Então, uma disciplina não conversa com a outra, um conteúdo não conversa com o outro, e a gente sabe que na nossa carreira profissional, todos os conteúdos vividos, aprendidos, eles se encaixam. É por isso que a gente está fazendo esse novo projeto, tá, com robótica educacional, porque a gente achou essa ferramenta muito boa para estar encaixando todos os conteúdos. Então, muitas vezes o aluno precisa de conceito de matemática para estar fazendo uma definição do seu robô, como é que ele vai fazer a trajetória. A gente precisa estar falando, se a gente está falando de robô humanoide, a gente precisa de conceito de biologia, conceito de física, para saber como é que ele anda, como é que calcula centro de gravidade em física, tá, força e reação para poder manter ele em pé. Se a gente está falando aí de robôs que são automóveis, né, o nosso AGV, que é o nosso caso, ele precisa estar fazendo todo um tratamento aí de deslocamento, centro de massa, porque tem rampa, tem descida, tem desaceleração. Então, o que a robótica promove? Uma busca constante da investigação. Então, a gente sempre está buscando novos conceitos, sempre está buscando novos aprendizados. Então, esse é um desafio muito grande para os alunos e que a gente precisa estar aí dando uma monitoria junto aos alunos, que a gente chama de professores tutores aí no projeto que a gente vai estar vendo. Tá, então, o que a gente tem aí, segundo Hansen, a aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido mediante a experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Tá? Então, aprender é um resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. Então, a gente tem
todo um preparo para a gente estar fazendo esse aprendizado e muito mais um outro preparo para estar nivelando, porque conforme a gente acabou de ver aí, o aluno traz algumas coisas de fora para o aprendizado dele. Então, alguns já viram um pouco de programação, outros nunca viram, alguns já tiveram contato com o computador, outros nunca tiveram. Então, a gente precisa estar dando essa nivelada inicial para deixar todo mundo no mesmo patamar. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Tá? Então, de acordo com a nossa ênfase educacional centrada na aprendizagem, o professor aqui que a gente faz, ele é coautor do processo de aprendizado dos alunos. Então, o professor, ora, ele é a pessoa que instrumentaliza o aluno para ele ver o aprendizado dele, para ele ver um novo conteúdo, e ora, ele é um agente que traz um desafio novo. Então, quando o aluno acaba de ver um desafio, o professor promove para ele uma nova tarefa. E aí, obriga o aluno a refletir um pouco, a pensar sobre o conteúdo que ele fez, sobre o conteúdo que ele estudou, e aí ele começa a fazer as ligações e consolidar o conhecimento desenvolvido. Tá? E esse desafio, ora, também ele chega no nível que o aluno começa a correr atrás do conceito, da aprendizagem sozinha. Aí o professor começa a ser o mediador ali de só estar orientando os caminhos. Então, esse é um desafio grande que a gente tem visto dentro da instituição, tem dado um resultado muito bom, porque a robótica é assim, a gente não pode só simplesmente entregar um monta, né, uma instrução de montagem, onde o aluno vai lá, monta, vai lá ter um programa pré-pronto, ele digita e funciona. Só isso não basta, não é isso que a gente quer, montadores. A gente quer desenvolver pesquisa, a gente quer desenvolver linha de raciocínio, a gente quer desenvolver empreendedores, a gente quer desenvolver pessoas que promovam o seu autoconhecimento. A gente quer um país melhor, um país mais competitivo, um país com poder de aprendizado automático. Lógico que a gente tem gente aí para dar os primeiros pontapés iniciais, por isso que a escola é importante, a educação em si, mas o foco nosso é o autoaprendizado. Tá? É o aluno correndo atrás do que ele quer, e o professor fica como um parceiro dele ali, né? Então, é neste contexto interdisciplinar que o Departamento de Mecatrônica de Varginha implementa no curso técnico de mecatrônica o projeto, que é o projeto que a gente está falando de robótica educacional, tá? Como forma de interagir as diversas disciplinas técnicas, sob sua responsabilidade, em um projeto interdisciplinar. Tá? Que é o que a gente está falando e vai mostrar para vocês, utilizando-se da metodologia construcionista de Simon Parpet. O que é isso? Essa metodologia ela é baseada lá no Piaget, tá? Que você tem lá o construcionismo, tá? O construtivismo, desculpa, e o Seymour desenvolveu a metodologia construcionista, onde o professor implementa um desafio e o aluno vai correndo atrás desse desafio. O aluno é o responsável pelo aprendizado dele. Então, o professor ele trabalha como se fosse um orientador, um tutor, mostrando os caminhos que o aluno tem que seguir, tá? E não dando a explicação do fato ou a solução. Quem busca a solução é o próprio aluno. Então, é isso que a gente está fazendo aqui dentro. Ou seja, o aluno é o agente do aprendizado e o professor aí é o coautor do aprendizado em si. Quais são os desafios que a gente tem aí para esse tipo de projeto, para esse tipo de aprendizado, né? Então, após alguns anos, né, o departamento propondo esses desafios dos mais variáveis que vocês podem pensar, que a gente não começou no nível que a gente está hoje, então a gente começou de fazer simples elevadores e hoje em dia a gente está aí em veículos guiados autonomamente, tá, que são nossos AGVs. Definiu-se por 2 projetos. Então, a gente definiu 2 projetos básicos. O primeiro projeto consiste em desenvolver um veículo guiado por luz, onde eles constroem um carro e feixe de lanterna, né, são as luzes nossas, vão fazendo a condução do carro para frente, para a direita, para a esquerda, ou até mesmo na marcha ré, mediante 2 sensores. Então, esse projeto nosso, no nível 1, é para a gente dar um nivelamento para os alunos. Então, são os alunos que estão tendo o primeiro contato com as disciplinas técnicas, para que eles chegam no curso nosso, no Cefet, em Varginha, no curso técnico de mecatrônica. Então, a gente usa esse carrinho,
tá? Esse robô, vamos dizer assim, nosso, que ele é guiado por luz, por feixe de luz, para dar uma nivelada. Então, aí o aluno começa a ter o seu nivelamento em mecânica, o seu nivelamento em computação, o seu nivelamento em controle, o seu nivelamento em circuitos, o seu nivelamento em desenhos. Tá? Porque a gente precisa estar desenhando, estar planejando tudo isso que vai estar funcionando. O segundo projeto já é um veículo totalmente autônomo, tá? O nosso AGV, que deve ser desenvolvido ao longo de 2 anos, se for para o curso integrado, que é no segundo e no terceiro ano, ou ao longo de 1 ano somente, porque os alunos são mais maduros, se for do curso subsequente, que é o curso noturno. É o curso com a modalidade aí que para quem já tem o segundo grau. Então, muitos deles já estão trabalhando na indústria ou na área. Então, por isso que o tempo é um pouco mais curto. Tá? Então, a gente tem esse primeiro desafio a ser relatado. Para os alunos do primeiro ano do curso, né, os professores realizam diversas palestras e mini-cursos de nivelamento. Então, a gente traz os alunos para o auditório, nivela eles, muitas vezes, de disciplinas que ele ainda não está estudando, mas que ele vai precisar disso para estar fazendo aí o seu projeto do seu robô guiado por luz. Então, a gente nivela os alunos, dá o primeiro contato para ele sobre o robô dele em si, sobre o curso dele em si, e como é que ele deve fazer, dando orientação toda para ele nesse sentido. Uma vez isso feito, né, em sua grande maioria, o primeiro contato do conteúdo é quebrado aquele susto que às vezes ele vai ter quando ele começa a ver matérias de conteúdos novos, tá, que ele ainda não tinha visto. Então, ele começa a quebrar a barreira aí de, como é que eu vou dizer, a barreira de conhecimento dele. Nossa, isso é muita novidade, é muita coisa. A gente dá um nivelamento para ele, eles já começam a fazer o mão na massa, a ver a aplicabilidade daquilo já de cara no seu projeto. Tá? E aí também a gente nomeia alguns professores para serem os tutores da turma. Então, tem um conjunto de professores aí, às vezes 2, às vezes 3 professores por turma, que são os tutores. O que vem a ser esses tutores? São professores que ficam à disposição dos alunos, têm encontros semanais com os alunos para orientar o caminho que eles devem seguir. Então, os alunos falam, eu estou com um pouco de dúvida aqui na parte mecânica, como é que a gente resolve isso? Você resolve isso vendo tal fundamentação teórica, vai lá e faça. Aí ele volta, eu estudei essa fundamentação teórica e na hora de encaixar não deu certo. Aí o professor dá outra orientação. E aí a gente fica nesse bate e volta com os tutores e os alunos no tempo todo. Então, isso tem funcionado bastante para a gente aqui. Tá? Dentro da estruturação do projeto, o que a gente tem aí? As nossas equipes são de 3 a 4 discentes, tá? Mesmo que a pessoa queira fazer sozinha, a gente não permite, porque não é essa a intenção. Tá? A intenção da gente estar dividindo aí o grupo de 3 a 4 discentes ou alunos, né? É dividir o esforço de construção, tanto de hardware quanto de software. Então, você divide as equipes, cada pessoa acaba se identificando melhor na maneira onde ela trabalha. Tá? Promove o trabalho em equipe, porque uma pessoa ou 2 é mais tranquilo de você estar se organizando, estar conversando. Então, 3 ou 4, você já precisa se planejar um pouco melhor para isso. Tá? Promover a prática de transferência de conhecimento ao colega. Então, eu fiquei responsável pelo hardware, o outro ficou responsável pelo software, o outro ficou responsável pela documentação. Então, todo esse conhecimento tem que estar transferindo ali dentro dos alunos, tem que estar conversando com eles, porque eles vão ter que desenvolver um projeto e entregar um produto. Seja ele um veículo guiado por luz, seja ele o nosso veículo que se autoguia, né? Então, isso tem que estar conversando. Então, promover a prática de planejamento das atividades também, isso é importantíssimo, porque tem o curso dele acontecendo no dia a dia, tem a vida pessoal dele acontecendo no dia a dia, tá? E tem mais o projeto acontecendo. Então, ele precisa começar a aprender a administrar o tempo dele. Então, o curso, essa robótica para nós aqui é importante, porque também vai começar a desenvolver isso no nosso aluno. Tá? E promover a necessidade de se documentar as tarefas, porque uma hora ele vai ter que conversar com seus colegas e explanar para eles o que já foi feito. Então, se ele não documentou nisso, ele pode ficar enroscado na hora de estar passando esse conhecimento para os colegas. Um outro desafio que a gente precisa tomar cuidado e na estruturação precisa ter, bem claro, são as definições das regras. O que vai funcionar, qual é o produto que a gente está esperando, qual é o projeto que
a gente está propondo para os alunos. Então, isso aí é fundamental, tá? Que os tutores expliquem aos alunos todas as especificações necessárias do projeto. Então, a gente faz uma reunião inicial com todas as turmas para estar explicando o nível de detalhe do projeto que a gente está querendo, e depois a gente faz também uma discussão com os tutores para eles também estarem cientes do que se precisa ser falado com os alunos. E aí a gente documenta tudo isso e disponibiliza essa documentação que fica naquele link que eu coloquei no início lá para vocês verem. E aí o aluno começa a trabalhar, o aluno começa a fazer como é que eu vou dizer, o seu autoaprendizado, correndo atrás de vídeos, de coisas semelhantes, tá? Então, isso é importante, que é o que a gente chama aí de exemplificação. Então, a gente disponibiliza vídeo de robôs de turmas passadas, vídeo de robôs parecidos ou semelhantes que são aplicados na indústria, na atividade aeroespacial, para o aluno estar vendo o que a gente espera que ele constrói. Lógico que a gente não quer a nível aí industrial da coisa, mesmo porque isso ia ficar muito caro, a gente constrói a partir de sucatas, mas é para ele ter ideia do que a gente está esperando de atividade que o robô dele venha fazer, venha se desenvolver. Tá? Então, a gente fica nisso rodando aí. Tá? As perguntas eu estou vendo aqui, gente, no final a gente responde todas, tá, Sônia? Fica tranquila aí que a gente vai responder. Então, a gente tem essa parte principal de exemplificação. E depois, um outro desafio, uma outra estrutura que a gente lança para os alunos no último ano é que todo esse robô que ele fez tem que ter uma aplicação social. Então, aonde ele vai aplicar isso? Então, ele fez um AGV com qual finalidade? Alguns desenvolve para distribuição de remédio dentro dos hospitais. Então, você tem um veículo guiado de forma autônoma, que ele sabe em qual sala ele tem que entrar, ele chega lá com o remédio para levar para o paciente. Tá? Outros fazem a mesma coisa dos veículos dentro de indústria, que vai abastecer as células de trabalho ou que vai recolher o produto já desenvolvido. Outros fazem aí empilhadeiras, outros fazem cadeiras. Tá? Então, a gente tem aí as cadeiras de roda automatizadas aí para estar levando a pessoa, pode ser dentro de casa, pode ser numa indústria, pode ser numa instituição, onde ele tem um painel que ele fala onde ele quer ir, senta e o cadeirante troca da cadeira dele para outra cadeira, que é essa automatizada. Então, a gente tem uma aplicabilidade que os alunos despertam a criatividade deles dos mais possíveis e variados temas aí que eles buscam. Tá? Hoje em dia, está muito em voga esse negócio do AGV ser o responsável por distribuição de remédios dentro de uma área médica, tá? Dentro de um hospital, para evitar contaminação. Então, é isso que o pessoal está fazendo mais aí em termos de AGV hoje em dia, que a gente está supondo aí. Então, aqui, vocês podem ver um pouquinho aqui da gente, as nossas aulas de nivelamento, tá? Um pouco de cada aula de apresentação aí, a nossa aula aí de nivelamento dos alunos dos mais diversos fundamentos, tá, que a gente está fazendo. Então, a gente leva os alunos para o auditório e começa a ministrar os cursos. Outra coisa que a gente tem aí, aqui é um pouquinho dos desenhos 3D, do modelamento e planejamento, que eu vou deixar aí com vocês o professor Luiz da Guia, que é o professor dessa disciplina, para falar um pouco. Fique à vontade, professor. Bom dia. Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre essa questão da tecnologia 3D, e é um grande desafio, porque a tecnologia 3D ela só evolui. Então, aqueles tempos arcaicos do desenho em papel, isso já não existe mais, né? É tudo hoje a tecnologia 3D. E as empresas de software têm investido muito nisso, né? E nós gostaríamos muito também que algumas empresas investissem mais ainda na questão educacional. E nós buscamos isso, né? Através do nosso próprio treinamento, e junto a essas empresas, e adquirir softwares mais modernos para mostrar aos alunos o que a indústria usa, né? Falar sobre tecnologia 3D e no curso técnico, é um curso técnico, né? Isso envolve muito planejamento, né? Então, para você entrar na sala de aula e começar a expor sobre essa tecnologia 3D,
você tem que estar muito atualizado, né? Tem que estar muito olhando o que está acontecendo hoje no mercado, principalmente nas indústrias, né? Ainda mais com o avanço que hoje nós vemos na indústria e de todas as áreas do conhecimento. Então, é necessário um grande planejamento de software, né? De material didático específico, né? Porque não é mais possível só ficar falando sobre coisas muito simples, porque você já tem que começar diretamente numa solução, né? Numa solução para poder auxiliar o aluno na construção da ideia dele. E a ideia dele é o robô, né? O robô que é exposto, a ideia do robô que é exposto no nosso curso, né? No desafio, né? Para ele. E, como o professor Paulo falou, há uma limitação, por exemplo, de dimensão, né? Então, o robô teria que ter um determinado tamanho, né? E também poderia ter um determinado peso. Então, isso tudo já cria limites, já cria desafio para o aluno, né? No desenvolvimento do trabalho dele. E nessa disciplina, eu preciso auxiliar eles bastante, né? Porque nesses softwares hoje de tecnologia 3D, desenvolvimento 3D, tudo nasce de uma ideia, né? Tudo nasce de uma coisa simples, que vai evoluindo. E quando nós começamos esse projeto e, por exemplo, criamos a base do robô, né? Onde tudo vai ser sustentado e onde, por exemplo, haverão rodas, né? Essa base, por exemplo, eu preciso deixar eles perceberem que o material utilizado nisso, né, o software permite isso também, a simulação do material, nós colocamos material. Que material vamos colocar? Acrílico, né? Um plástico reforçado, o que seria mais leve, o que seria mais rígido. Então, há também a interação dos alunos com o aprendizado de outras disciplinas, né? Porque na parte de desenho e modelagem, não tem essa questão de rigidez, né? No estudo do material, não há isso. Isso é em outra disciplina, né? Resistência dos materiais trata da resistência dos materiais, né? Tecnologia dos materiais trata dos materiais. E aí eu tento juntar tudo isso nesse conhecimento e tudo isso demanda planejamento, né? Eu não posso colocar qualquer tipo de exercício para os alunos. Eu tenho que colocar exercícios, trabalhos, desafios relacionados com o que eles vão enfrentar no projeto, né? E o professor Paulo falou anteriormente algo muito importante, que é a questão do protótipo, né? Criar o protótipo. Na indústria, né, hoje em dia, o protótipo ele não nasce mais no físico, ele nasce no digital, ele nasce no 3D. Né? Então, o projeto ele surge no 3D, no modelo 3D, na ideia 3D. Dessa ideia 3D, né, os softwares hoje em dia, eles permitem a introdução de materiais, né? E aí o que acontece? Também há a parte de cálculo do projeto, né, do protótipo digital. Também existe software para isso também, né? Mas temos sempre que lembrar que é um curso técnico, né? Então, há um limite do conhecimento que os alunos possuem para poder avançar mais um pouco. Então, o que acontece? Há o acréscimo da resistência e depois tem a terceira parte, que seria a simulação do movimento, né? Que seria, assim, a joia do projeto, ver se realmente todos os itens estão acoplados, se funciona, se a roda realmente roda, por exemplo, né? Se o sensor está funcionando e tal, para qual direção que ele vai. Então, isso seria a parte de simulação, né? Diante disso tudo pronto, disso tudo casado e funcionando bem, a ideia seria construir as pranchas de desenho, né? Que isso, a documentação é importante, né? Então, essa parte de finalização, de documentação, né? Que nós estamos mostrando aí nos vídeos, no slide, né? É a parte de documentação. Então, você não constrói a parte 3D de cara, né? Você constrói as partes, né? Os desenhos separados em 3D, e depois eles são todos juntos, são todos combinados e colocados em inter-relação entre eles, de movimento, de
o que pode se deslocar, o que é rígido, o que não é, né? Então, por exemplo, um parafuso se ligando ao chassi do robô, né? Desse robô, por exemplo, ele tem que ser fixo. Já a roda, não, a roda precisa girar sobre o eixo. Então, tem todos esses conhecimentos que são adquiridos ao longo do curso, né? E ao longo do desenvolvimento na disciplina, né? Para auxiliar o aluno na construção dessas pranchas, né? Porque essas pranchas elas não saem do nada, elas saem, como eu falei, mediante a construção de cada peça individualmente. Aqui do lado direito, você vê uma prancha que está toda numerada, né? E do lado tem a lista de materiais. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, na indústria você necessita disso, de saber qual é a peça e qual é o material envolvido e a quantidade, porque teria um outro passo mais à frente, que seria o custo. Mas no nosso curso, nós não envolvemos essa questão para o aluno, porque é um curso técnico, né? Então, teria a parte do custo, né, para poder ver a questão do investimento no projeto, né? Então, o protótipo digital ele fica pronto, como está mostrado aí, e aí o que acontece? Na indústria, partiria para a construção do protótipo físico real para verificar o funcionamento real, como é no mundo real, né? Então, essa questão toda do projeto interdisciplinar, ele auxilia muito a minha disciplina, né? E eu tento acrescentar também nas outras disciplinas e tento colocar para os alunos os desafios necessários para que eles vençam as etapas do primeiro ano, né, que é uma coisa mais simples, é um desenho mais simples, no segundo ano e no terceiro ano, quando aí ele tem que mostrar algo mais consistente, mais voltado para a realidade do dia a dia na indústria, né? E os alunos se dedicam bastante a isso, né? Também essa parte da dedicação dos alunos também está muito ligada à nossa própria dedicação, porque como nós somos professores de dedicação exclusiva, isso facilita muito a interação com os alunos, né? Porque aí nós criamos horários ao longo do dia para marcar reuniões, para entrar com eles no laboratório, fora dos horários das aulas, né? Uma coisa é a disciplina, a aula, e outra coisa é o apoio ao aluno fora da aula. Então, precisamos voltar com eles em horários diferentes da aula, nos laboratórios de informática, que a computação gráfica ela envolve a informática, para examinar cada projeto e fazer os acertos e verificar o que precisa ser modificado, melhorado e dar o ok, porque tem muitos que já vêm prontos, digamos assim, muitos alunos têm já essa coisa da indústria, esse desenvolvimento muito na cabeça, então isso facilita bastante, e aí nós entramos no laboratório para apoiar os alunos e há um interesse muito grande deles na questão de desenvolvimento de projetos 3D, né? Porque é uma coisa que está acontecendo ali na hora, né? É uma ideia que está acontecendo, é algo deles que está nascendo, é algo que partiu deles, e isso, no meu ponto de vista, é muito importante para o desenvolvimento, sabe, dele ter firmeza, dele ter mais segurança, né? E ele poder sair do nosso curso no terceiro ano, para poder ir frequentar o estágio, com um conhecimento sólido, com um pé no chão, sabe, sabendo o que vai falar, e entender, e não tendo nenhum tipo de choque quando entrar na indústria, porque nós tentamos sempre mostrar para eles como é a vida, né, nessa questão de desenvolvimento dentro da indústria. Então, assim, há um grande interesse dos alunos e a minha disciplina, ela tenta fazer com que essa parte do desenvolvimento e da ideia apareça na questão do desenho do projeto 3D. Então, é isso que a minha disciplina desenvolve dentro da robótica educacional, esse curso de técnico de mecatrônica do Cefet-MG. Obrigado, professor Luiz. Então, dando sequência aí, obrigado, então. Não só a parte de projeto em 3D, a gente ainda levanta também toda a prancha, todo o desenho, todo o esquema elétrico que vai estar convivendo aí com o robô, e os alunos precisam construir isso. Uma vez que eles precisam construir isso, eles fazem um levantamento prévio aí de valores, tá? De quanto que eles vão gastar.
e aí eles começam a procurar materiais alternativos. Então, a gente só lista aqui, ó, as nossas quantitativo de investimento real, porque muita coisa são sucata, tá? Algumas coisas a gente tem dentro da instituição, outras coisas eles têm em casa, então por isso que não aparece no custo. Então a média aí dos projetos aí junto aos alunos aí fica em torno de 100, 120, 150 reais. Tem alunos que conseguem fazer com 50 reais e tem alunos que chegam a gastar 300 reais. Vai depender aí da complexidade, do nível que ele está querendo dar ao projeto dele. Não que a gente exige isso, muito pelo contrário. Tá? A gente tenta incentivar ao máximo o reaproveitamento de materiais para tentar minimizar o custo. Então, como o professor Luiz falou, ele pode usar plástico, ele pode usar madeira, ele pode usar acrílico, ele pode usar o que a criatividade dele permitir, o orçamento dele permitir. Tá? Então, a gente não entra nesse nível. Lógico que a gente valoriza, quanto maior a criatividade, maior o reaproveitamento de material, a gente valoriza mais isso dentro do projeto dele como um todo. Tá? Agora o professor Daniel vai falar um pouquinho para nós, enquanto subcoordenador do curso técnico, do que os alunos sentem a estar fazendo aí dentro. Tá? Vocês vão ver algumas fotos aí dos nossos alunos participando, dos nossos alunos desenvolvendo, apresentando o trabalho dele. Enquanto isso, o professor Daniel vai narrando aí para nós o que está acontecendo. Bom dia, professor. Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Gente, o ganho desse projeto, primeiro, o aluno é o protagonista. Então, ele fica muito animado. Esse projeto facilita a interação familiar, porque às vezes a família também ajuda no projeto. Às vezes a mãe tem ali uma habilidade artística, ela leva ali para a construção do veículo. Às vezes o pai tem uma habilidade ali na mecânica ou mesmo na eletrônica, leva ali para a equipe, né? O grande ganho desse projeto é que o projeto é um facilitador da aprendizagem. Então, o aluno ele tem um ganho de aprendizagem, né? Porque o projeto, como já foi dito, prioriza a interdisciplinaridade. Então, incentiva o aprendizado da matemática, da física, da língua inglesa, da língua portuguesa. Por que língua inglesa? Porque a maioria dos datasheets de algum componente que ele vai usar está tudo em inglês. Língua portuguesa, ele tem que fazer relatórios. Além das disciplinas, né, de eletricidade, eletrônica, a disciplina que o Luiz da Guia falou aí, que é o desenho e a programação. E essa programação ela é extremamente simples, porque nos primeiros anos utiliza-se a álgebra de Boolean, ou seja, só trabalha com chave aberta e chave fechada, ou 0 e 1. Além disso, desenvolve no aluno a aprendizagem do raciocínio lógico, né? Ele fica ali com o raciocínio lógico afiado, tá? Porque isso vai atender o que tem se discutido hoje no ensino. Tem muito se falado em metodologias ativas, tem se falado em solução de problemas. E isso ele vai ter que solucionar um problema, e isso é uma metodologia ativa, porque ele vai ter que pensar, ele vai ter que raciocinar. Outra coisa, facilita, cria no aluno, desperta no aluno aquela vontade de solucionar problemas. Ele tem um problema, ele tem que fazer o veículo andar, ele tem que fazer o veículo seguir linha, ele tem que fazer o veículo seguir uma linha, ele tem que fazer o veículo ter uma parada. Então, a equipe fica muito motivada. Além disso, né, estimula o trabalho em equipe. Isso é fundamental para os dias de hoje, tá? E, mais importante ainda, o aluno tem uma retenção da informação, ou seja, aquela informação nas disciplinas que nós falamos, de matemática, de física, de língua inglesa, língua portuguesa, ela fica retida por mais tempo. Tá? Fora isso, ele tem que apresentar o trabalho, tá? Vocês estão vendo aí nas fotografias a apresentação, e essa apresentação, em muitos casos, ela é transmitida via internet, o familiar está assistindo, então ele perde também aquela timidez de apresentar um trabalho. Então, essa interação de aprendizado ali, tá? Permite que ele tenha uma facilidade no futuro, né, de falar em público, de expressar suas ideias. Além disso, né, a gente fica feliz porque desperta em alguns alunos, né, uma profissão,
Então, ele se acha no meio profissional, no mundo do trabalho. Então, ele vê, poxa, gostei, quero ir para mecânica, quero ir para eletrônica, ou às vezes ele gostou. Quantos alunos aí, devido à apresentação, aí, optaram por fazer jornalismo, fazer um outro tipo, porque ele gostou, né? Sentiu-se à vontade. Tá? E o ganho, pessoal, ele é espetacular. O aluno ele fica responsável e o comportamento na sala de aula, a gente percebe que ele teve um ganho, ele tem mais interesse nas disciplinas. Isso é muito importante para os alunos. E facilita o nosso trabalho. Nossa, o nosso trabalho é facilitado porque o aluno aprende a aprender aquilo que ele desconhece. Ou seja, ele começa a pesquisar, ele traz para a gente algumas dúvidas que ele encontrou, ou seja, ele passa a ser um autodidata. Então, aí, ó, o aluno, ele tem aí, vocês observam aí nos veículos, olha a criatividade, principalmente na carcaça dos veículos. Dificilmente a gente encontra um veículo igual ao outro, ou seja, a criatividade é fundamental. Tá? O professor Paulo falou aí das metodologias aí, tá? No primeiro ano, ele só utiliza linguagem de contatos, ou seja, 0 e 1. No segundo ano e no terceiro ano, ele começa a utilizar a linguagem de programação. Ou seja, para quem vai começar pelo seguidor de luz. Ou seja, só trabalha com abrir e fechar, abrir e fechar. E isso estimula, né, o raciocínio lógico. Sem esse conhecimento, ele não consegue chegar no segundo ano. Então, para quem vai começar, a gente indica começar o ensinamento da álgebra de Boole. Ou seja, só trabalha com 0 e 1. E o raciocínio lógico, a gente vê aí, hoje é muito cobrado em concursos, é muito cobrado na indústria, o raciocínio lógico. Então, isso aí vai estimular. Ou seja, qualquer aluno de qualquer série tem condições de aplicar essa tecnologia que a gente chama de tecnologia TTL. Agora, fez a TTL um pouco mais avançado, a gente pode usar aí o que a gente chama de microcontrolador. Aí nós temos que utilizar uma linguagem de programação. Professor Paulo, é isso? Obrigado, professor Daniel. Então, pessoal, a gente já está partindo aí para a parte final, que a gente fez a apresentação. Então, eu coloco aí para vocês aí os links para vocês conversarem com a gente, se tiverem alguma dúvida, tá? De e-mail, tá? O link do projeto em si, tá? E do departamento para vocês conhecerem um pouco melhor. Agora a gente vai partir para os comentários aí das perguntas. Então, a Sônia está perguntando se o Cefet, se esse projeto fica dentro do Cefet ou se permite alguma interação com escolas públicas. Sônia, infelizmente, a gente tem feito esse projeto dentro do Cefet somente. Existe aí uma vantagem, uma vontade da gente levar para as escolas ao entorno, mas a gente não tem conseguido essa parceria. Mas se alguma escola quiser fundar essa parceria com a gente, será bem-vinda. É o nosso desejo, sem problema nenhum. Falando aí com o Bruno também, com o Bruno Francisco, realmente, Bruno, esses desafios propostos para os alunos fazem com que eles cresçam muito da forma técnica, façam com que eles desenvolvam muito dentro de todas as áreas. Inclusive, a gente tem os bons resultados aí depois, quando os alunos formam no ensino médio, na aprovação dos vestibulares. A maioria dos nossos alunos consegue entrar em universidades federais dos mais diversos ramos. Como diz o professor Daniel, às vezes a gente desperta algumas coisas dentro do projeto que o aluno se enxerga. A gente tem gente que formou em curso técnico em mecatrônica e foram fazer medicina, foram fazer jornalismo, porque ele começou a fazer um projeto de cunho social dentro de hospital, querendo fazer, ele se enxergou lá dentro, se conhecendo, porque ele foi fazer a pesquisa dele e foi enveredar por aí. Outros dão continuidade dentro das engenharias mesmo. A grande maioria segue o curso dele em si. Então, eu acho que é isso que a gente queria fazer, trazer um pouquinho da experiência para vocês. A gente tem tudo isso aí documentado, compartilhado no nosso site, tá? Que está aí no site nosso, aí no www.dmcvg.cefetmg.
a apresentação do projeto interdisciplinar. Fiquem à vontade para navegar, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail. Foi um prazer ter vocês aqui. Cristiane, fique à vontade. Quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Paulo. Não, só queria complementar que muita gente lá nos comentários no YouTube dando os parabéns pelo trabalho, pelo maravilhoso projeto, muito orgulho do trabalho dessa equipe de professores. Obrigado. Inclusive a Amanda falando que é aluna e pensa que esse projeto é uma forma maravilhosa de manter o interesse e empolgação dos alunos, além de estimular o aprendizado e o trabalho em equipe. Então, é um retorno sensacional. Esse retorno é muito bom mesmo para a gente. Muito obrigado aí, Amanda. Então, agradeço muito a participação do Paulo, do Daniel e do Luiz. Continuem, então, todos assistindo a nossa programação. Nós vamos mudar de sala agora, vamos continuar às 10 horas com a próxima mesa, que é a inteligência artificial e as emoções. E tivemos uma alteração à tarde, é importante todos ficarem atentos, nós vamos retornar às 13 horas, estava marcado antes às 13h30, agora vai ser às 13 horas, então nós vamos adiantar um pouco a programação à tarde. Muito obrigado, continuem nos acompanhando. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Tchau, obrigado.